Eu sempre tento ter leituras que são muito boas, mesmo quando eu tô saindo da minha zona de conforto. Eu sempre espero que o livro que eu escolhi pra ler seja bom. Eu não sou de ler livros pra já achar que ele é ruim, igual às vezes a pessoa lê só pra reclamar. Eu não sou disso. Eu pego livros já ali na capa ou na sinopse, ou então o que eu ouço as pessoas falarem, eu vou achar que ele é bom. Mas nem sempre eu acerto, né? Nesse ano de 2023, eu tive algumas leituras que eu achei bem ruins e outras que, pra falar a verdade, foram bem péssimas. Oiê, aqui é a Lili. Fim de ano chegando e como todo bom fim de ano precisa de uma farofada. E a farofa desse vídeo vai ser eu dizendo as experiências ruins que eu tive de leitura durante esse ano de 2023. Não está em uma ordem exata, tá, do que eu acho pior do que pro que eu acho menos pior, mas eu vou dar uma explicada do porquê eu não curti tanto assim esses livros. Logo de cara eu já vou começar com Sol e Tormenta e Ruína e Ascensão ali. É a trilogia do Grisha, tá? É o volume 2 e o volume 3 da trilogia do Sombriossos. Sombriossos, que é o volume 1, eu achei ok. Não é ruim, mas também não é nada inovador, assim. Não é uma fantasia que, nossa, eu vou lembrar pro resto da minha vida. Mas ele não é ruim. Em contrapartida, Sol e Tormenta, como o nome já diz, foi uma completa de uma tormenta. Eu ouvi em audiobook e mesmo assim ele conseguiu ser arrastado e cansativo. A protagonista da história ficava andando em círculos o tempo inteiro. No livro não acontecia absolutamente nada. A trama não desenvolvia, os conflitos não se desenvolviam, nem mesmo a protagonista crescia. Ela não tinha aquele desenvolvimento pessoal, nada. A história ficava realmente um círculo atrás do outro e nada de fato de importante acontecia. Pra dizer que não teve absolutamente nada, nos 2 ou 3 últimos capítulos, se eu não me engano, começou de fato a acontecer alguma coisa que seria importante ali pro universo mágico e pra essa protagonista ter que se lascar um pouquinho mais pra conseguir se reerguer no terceiro volume. Essa é uma trilogia que sofre muito daquele mal de várias trilogias, né? E o segundo livro, ele é único e exclusivamente para ser uma ponte entre o livro 1 e o livro 3. Nada de muito importante acontece e esse volume 2, como várias outras trilogias, poderia apenas ser um capítulo extra no terceiro volume ou no final do primeiro, que a história daria muito bem e não precisaria de toda aquela enrolação e todo aquele diálogo de um personagem e de outro tentando conversar um com o outro e, no fim das contas, não é satisfatório, sabe? Ruína e Ascensão, que é o terceiro, ele tem muitos clichês de fantasia, tá? Assim como o 1 e o 2 tem, mas o terceiro parece que ele pega mais, porque ele é de fato a conclusão daquela trilogia. Você espera que tenha uma explicação melhor e não tem tanta explicação ali. Todo o poder, ele se resume a 2 gatos pingados que tem na história. E logicamente esses gatos pingados são os principais. Todo o poder do universo estão em volta de 2 pessoas que não faziam ideia de que tinha poder nenhum. E do nada, eles são os mais poderosos e são eles que conseguem salvar o mundo. Sei lá por quê. Eu não curti muito mesmo, tá? Mas eu ainda quero ler Six of Crows dessa mesma autora, porque muita gente fala que ele é bem melhor do que a trilogia do Grisha. Antes de eu começar a falar do próximo livro, eu preciso deixar bem claro que esse vídeo é sobre a minha opinião. Só a minha opinião. Não é verdade absoluta do universo, tá? Você não precisa concordar comigo e nem desgostar do livro porque eu também desgostei. Você pode amar, é seu direito e vice-versa. Assim como eu posso gostar de livros que você odeia. Então, mais uma vez, estou dizendo minha opinião. A sua opinião não precisa ser igual a minha. Agora que eu deixei claro que a minha opinião, mesmo assim é provável que vão ter os fanáticos do clássicos que vão me odiar, porque o livro que eu vou falar agora, ele é extremamente aclamado e muitas pessoas amam, mas ele é o pior livro que eu li nesse ano e se bobear, ele é o pior livro que eu li na minha vida. Sim, se você tá aqui no canal há um tempo, já sabe que eu estou falando do Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Esse livro ele é extremamente renomado, ele é extremamente aclamado, todo mundo diz que ele é maravilhoso, mas não foi a impressão que eu tive, não foi a experiência que eu tive. Eu fiz um vídeo completo falando de todos os motivos do porquê que esse livro, ele é sim superestimado, tá? Não é porque um livro é clássico que quer dizer que ele é bom, e não é porque um livro é bom que quer dizer que ele vai agradar a todo mundo. Eu não digo que o Conde, ele é mal escrito, mas também tem várias partes ali durante a história que sim, ele é mal escrito. E creio eu que é escolha do autor, tá? Ele escolheu botar diálogos completamente desnecessários, escrever muito mais linhas do que a história dele precisava, porque o Dumas, ele foi extremamente famoso na época do lançamento do Conde de Monte Cristo, né? O seu livro era lançado em folhetins e esses folhetins dele eram muito vendidos. E já tinham vários outros locais chamando ele para fazer outros livros em suas colunas, logicamente para vender muito mais e aí também eles conseguirem surfar na onda que o Dumas estava tendo ali na França. Não é à toa que esse autor ele começou a escrever por linha e receber por linha. Não é por palavra, não é por caractere, não é por página de livro, tá? É por linha. E nesse ponto é onde eu digo que
o mal escrito pra mim foi uma escolha do autor, porque ele botou vários diálogos que não tinha muito pra que estar ali, diálogos inúteis e às vezes até mesmo estranho, fica muito truncadão, tipo, bom dia, o que você quer? Quer um chá? Ah, eu quero, com açúcar, quantas colheres? 300 páginas dessa bobagem. E de apresentações também desnecessárias de uns personagens que não tinha nem pra que estar lá. Muita gente fala que o Conde, ele é um livro muito difícil de ser entendido, ele é um livro muito complexo, que você fica se perdendo. E pra mim isso é uma falácia, tá? Não faz muito sentido, porque a história do Conde, ela é bem básica, pra falar a verdade. É um cara que ele foi traído e daí ele passa o resto da sua vida tentando vingança e no fim das contas ele tem uma redenção pra sua alma. É basicamente isso. Não tem nada de difícil nessa história. O problema todo fica no muito nome pra um personagem só e personagens diferentes que têm o mesmo nome, né? Porque você trata as pessoas ali pelo sobrenome. É único e exclusivamente isso. Eu não acho que o Dumas, ele não merece a fama que ele teve, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Pra mim, o Conde de Monte Cristo, ele foi muito relevante na época que ele foi escrito, mas ele é uma farofa, gente. Me desculpa. Você que é fã de clássico, na verdade, me desculpa não. É a minha opinião mesmo. Você que é fã de clássico, é uma farofa. Você não precisa falar que o livro é bom ou o livro é ruim e não admitir o que ele é. Por exemplo, Crepúsculo é uma farofa. E não tem tanta gente que ama? A Cotá é uma farofa e muita gente ama. Ellie Hazelwood, que é uma autora que faz comédia romântica, é uma farofa e eu adoro. Não é porque é farofa que é sinônimo de ruim. E o Conde é a farofa dos clássicos. É literalmente a farofa dos clássicos. É um novelão, tá? Se você amou o Conde, que bom. Que bom pra você. Eu queria ter amado, porque são 1.300 páginas, que pra mim foi apenas sofrimento. Eu não tinha por que continuar lendo aquela história. Eu não queria saber porque o Conde ia fazer, eu não queria saber de nenhum outro personagem. Basicamente é uma história de encheção de linguiça, mentiras, besteiras, trapaças, relacionamento meio, né? Ali, eu vou ter que dar bip nessa palavra porque o YouTube não vai deixar, mas é isso aí mesmo, relacionamento entre pai e filho. E um final com furos. Tem uma encheção de linguiça durante toda a história e no último, ou nos 2 últimos capítulos, se eu não me engano, tudo é muito rápido e várias coisas ficam não explicadas. Se o autor não tivesse me mastigado a cor do sol, sei lá, quantas nuvens tinha no céu o livro inteiro, eu não reclamaria de o final não ter explicação em algumas coisas. Mas não, ele me explicava mínimos detalhes completamente desnecessários e o que eu precisava saber ficava subentendido. Eu não quero adivinhar nada numa história que ela tá me dando mastigado até quantas nuvens tem no céu. Então, sim, o sentimento que eu tenho em relação ao Conde é que ele é a farofa do século XIX, tá? Eu vou falar algo que realmente que pode ser que você é fã do livro ou que você é fã de clássico, você vai ficar com raiva, mas na minha sincera opinião, o Conde de Monte Cristo é realmente o best-seller do século XIX, um livro que teve o seu hype na sua época, ele foi extremamente conhecido, ele foi extremamente comercializado e deixou o autor extremamente rico, vamos falar a verdade. Ele é basicamente o Crepúsculo de seu tempo. Outro que eu falei bastante no canal durante o ano, porque ele foi o primeiro livro que eu li assim que o ano virou, e eu não gostei de absolutamente nada nessa história. Eu tô falando de Férias com Você, da Emily Henry. Esse livro é um romance entre melhores amigos que eles acabam tendo um desentendimento e ficam anos sem se falar. Muito tempo depois, eles se reencontram e começam a sentir algo a mais um pelo outro, além da amizade. O meu problema com esse livro foi que eu não acho que os personagens, eles têm uma química. Eu queria saber o porquê de eles terem parado de se falar anos atrás, por que eles perderam essa tal dessa amizade, e não sobre eles terem um romance no presente. Eu não queria saber se eles iam ficar juntos ou não iam ficar juntos, sei lá. Não funcionou comigo, tá? A Hong Kong que eu gosto, como eu falei anteriormente, é da Ellie Hazelwood. Eu não canso de falar aqui no canal que pra mim a melhor autora de comédias românticas é ela. Eu adoro os livros da Ellie, ela funciona muito comigo. Eu ainda acho que os casais dela são muito melhores do que várias outras autoras aí famosas, mas essa questão é realmente um gosto pessoal. Eu não acho que a Emily Henry escreve mal, só acho que não funciona muito bem comigo. Falando ainda sobre romances hypados, um que eu achei completamente sem propósito é Assim que Começa, da Colleen Hoover. Esse aqui é a sequência do É Assim que Acaba. É Assim que Acaba é um livro onde a gente fica vivenciando um relacionamento abusivo junto com a protagonista. Nós estamos tendo aquela história pelo ponto de vista da Lily, né, que é a mulher da relação. E aí a gente não percebe que aquele personagem que ela está se apaixonando, porque você também começa a achar que ele é um cara super fofinho, um cara romântico, né? A gente não percebe que esse cara, na verdade, ele é abusivo. Só que aí os sinais de agressão e de manipulação começam a aparecer e nós nos sentimos enganados, assim como a personagem. E isso é o que eu acho de melhor no É Assim que Acaba. Já o É Assim que Começa?
Tinha um romancinho ali entre a Lily e o Atlas e o livro inteiro foi feito basicamente pra isso. Teve uma problemática com o Atlas e a família dele, e aparece um parente lá, e você fica boa parte do livro nessa parte, e eles tentando se envolver, e a Lily tentando se livrar do Ryle e criar a filha. Cara, são 300 e poucas páginas de pouca coisa. Não tinha história pra ter 300 páginas. Fizesse um conto extra, que vários livros aí tem, aquele capítulo extra que você vai lá e baixa de graça. Fizesse isso. Pra mim foi realmente só um fanservice. Não vou dizer que é mal escrito, como eu já falei. Não acho que a Colleen escreve mal, mas não tem um propósito nenhum na história, na minha opinião. Mais uma decepção é o 7º livro dos Bridgerton. Esse é um romance de época e o 7º livro vai contar a história de par romântico da Hyacinth, que é uma das meninas mais novas da família. Esse eu achei fraco, tá? Provavelmente porque pra mim o anterior, que é o 6º livro, que é o livro da Francesca, é o melhor de todos, porque nós não temos aquela moça inocente que não sabe nada sobre nada, ela está entre apuros, daí ela simplesmente se apaixona por um carinha e ele fica tentando não ser cafajeste com ela, mas ele é com todas as outras mulheres, e ela é uma mulher muito recatada. No livro da Francesca não tem isso, tá? Eu não vou dizer que é um livro próximo, contemporâneo, não é, mas como a Francesca já tinha sido casada anteriormente, ela já era uma mulher viúva, ela não tinha essa inocência de mocinha recatada que não sabe nada. E aqui na Hyacinth a gente volta exatamente para essa mesma narrativa que tá em todos os outros 5 livros anteriores. Eu não vou dizer que é ruim, tá? Só foi meio broxante realmente. O 6º ele tinha evoluído tanto em relação à diferença de personagens que o 7º pareceu só um pouco mais do mesmo. Mas, por exemplo, a série da Netflix eu gosto bastante e com certeza eu vou continuar assistindo, eu acho super divertida. E o último que eu vou trazer aqui é Em Fogo Lento. Cara, eu sou muito suspeita pra falar que eu não gostei desse livro específico, porque ele é de thriller. Mas, assim, em minha defesa, A Mulher na Cabine 10 eu achei ok, que também é um outro livro de thriller. Já esse daqui, sei lá, eu não gostei. Tem um crime que acontece dentro de um barco, né? E todo mundo é suspeito. E você que tá lendo fica ali o tempo inteiro tentando saber quem foi que cometeu o crime. Você tá duvidando de todo mundo, acreditando que todo mundo é inocente ao mesmo tempo. Isso por si só seria bom, que é basicamente o que acontece em todo livro de thriller vai ter isso. Só que eu não consegui me importar com quem era o culpado. Eu não tava nem aí. Eu não queria saber nenhum motivo dessa pessoa. Por que ela cometeu esse crime ou não? Por que aquela outra pessoa morreu no barco? Eu não tava nem aí. Mas esse livro eu realmente não tenho nenhum parâmetro pra justificar o porquê que eu não gostei, tá? Porque eu não gosto do gênero. Não tem como eu te dizer que um livro é ruim se praticamente nenhum desse gênero me agrada. Seria a mesma coisa que alguém vier me falar, sei lá, que o livro do Brandon Sanderson é ruim, sendo que ela não gosta de fantasia épica. Eu não vou dizer que ela não pode achar ruim, ela pode achar ruim. Mas se não é o gênero que essa pessoa gosta, dificilmente aquele livro vai agradar, sendo que pra mim é um dos livros maravilhosos, um dos melhores que eu li nesse ano, já dando spoiler aí dos melhores do ano, é os livros do Brandon. Pois é, voltando aqui pro thriller, a minha opinião não é confiável, tá? Não vai por mim. Pergunte a alguém que gosta de suspense policial aí se Em Fogo Lento é bom. Não é porque eu falei que é ruim, que realmente é ruim. E você, qual foi a tua pior leitura de 2023? Deixa aqui nos comentários, tá? Eu desejo que para 2024 nós tenhamos leituras ainda melhores e que os preços do livro abaixem. Eu ouvi um amém? Brincadeira. Mas realmente os preços do livro estão ficando complicados, principalmente de acompanhar lançamentos. Deixa o seu like se você curtiu esse vídeo e se inscreva no canal. Obrigada por ter assistido até o final. Beijo e até o próximo vídeo.